Olá, bem-vindos a mais uma aula do Biologando com Babi, aula 2 de citologia. Se você quiser assistir a aula 1, tá aqui na descrição do vídeo ou nos cards aqui em cima. O resumo e a lista de exercícios vocês encontram também no site, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Uma dica é imprimir o livrinho texto, né, que são os resumos, 2 páginas em uma. Eu fiz isso, ficou bem legalzinho e fica grande, dá para ler e ainda sobra espaços para fazer a anotação. Então, se você quiser imprimir e fazer as anotações durante a aula, é bem legal também. Então, bora para a aula? Então, na aula de hoje, a gente só vai falar de membrana plasmática. A membrana plasmática ela é lipoproteica. Por quê? Ela é constituída de lipídio, que são os fosfolipídios, proteica porque tem proteínas de membrana. Essas proteínas, elas não são fixas, elas podem se locomover entre os fosfolipídios. Por isso que ela é chamada de mosaico fluido, porque as coisas não estão permanentes. Função da membrana plasmática: permeabilidade seletiva. Ela que vai selecionar o que vai entrar e o que vai sair da célula. Então, vamos ver a constituição. Então, aqui tem um pedacinho da membrana e a gente vê que ela tem uma bicamada lipídica. Lipídica. Tudo bem? O fosfolipídio, ele tem 2 regiões, a cabeça e umas perninhas. Essa parte da cabeça, ela tem afinidade com a água. Então, a gente fala que é hidrofílica. E a região de baixo não tem afinidade com a água. É hidrofóbica. Essas informações eu não coloquei no resuminho, então vale a pena anotar. Então, tem uma bicamada lipídica. Tem as proteínas de membrana, tem colesterol, pode apresentar moléculas de colesterol, e o glicocálix, que é uma molécula de carboidrato, é uma molécula de açúcar, que é tipo uma antena para a célula, né? Então, uma célula meio que se comunica com a outra ou com as substâncias que precisam ir para ela através do glicocálix. Então, essa é a constituição da membrana plasmática. Como é que se dá o transporte das substâncias? Nós temos 2 tipos, o transporte passivo e o transporte ativo. Mas qual que é a diferença entre passivo e ativo? O transporte passivo não gasta energia, não gasta energia. Isto é, não gasta ATP, que é a molécula da energia. Então, nós temos 3 tipos: a difusão simples, a difusão facilitada e a osmose. Eu vou dar algumas informações e a gente vai interpretar essas imagens. Aqui é o lado de fora da célula e aqui é o lado de dentro da célula. Essas são as substâncias que vão passar de um lado para o outro. Vamos lá. Na região de fora, nos 2 desenhos, eu tenho mais ou menos quantidade de substâncias? Eu tenho mais quantidades de substâncias. Então, isso significa que o lado de fora está mais concentrado. Nas 2 situações, está mais concentrado. Quando a região estiver mais concentrada, a gente vai chamar de meio hipertônico. Então, o lado de fora está hipertônico. Tudo bem? E o lado de dentro tem menos quantidade. E o lado de dentro está menos concentrado.
concentrado. Então, a gente vai chamar de hipotônico, que é o lado menos hipotônico, menos concentrado. Tudo bem? Então, um lado tem muito, o outro tem pouco. Vocês acham que a substância está passando do mais para o menos ou do menos para o mais? Sem gastar energia. É mais fácil você ir para a região onde tem menos? Ou é mais fácil você ir para a região que tem mais? É mais fácil você ir para onde tem menos. Então, transporte passivo é a substância ir da onde tem mais para onde tem menos, porque gasta, quer dizer, não gasta energia. Então, a substância vai passar da onde tem mais para onde tem menos. Da onde tem mais para onde tem menos. Isso é o transporte de substâncias do meio hipertônico para o meio hipotônico, até que as concentrações fiquem iguais. Quando as concentrações ficam iguais, nós chamamos de isotônico. Então, difusão é a passagem de substâncias da onde tem mais para onde tem menos. Até aí eu entendi. Tem dois tipos de difusão: a difusão simples e a difusão facilitada. Qual a diferença que a gente está vendo nesses dois desenhos? Isso mesmo, criaturinha. A proteína de membrana. Na difusão facilitada, as substâncias que não passam pela membrana vão passar por proteínas de membrana. Então, na difusão facilitada, a palavrinha-chave é proteína de membrana. Porque a substância, por algum motivo, não passa pelos fosfolipídios. Lembrando que tem a parte hidrofílica e a parte hidrofóbica. Então, passa pela proteína. Gasta energia? Não, porque é transporte passivo. Tudo bem? Nós vamos chamar essas substâncias de soluto. Então, o soluto, eu vou anotar aqui, ó. O soluto, na difusão vai do mais para o menos, ok? Legal. E osmose? Eu até vou mudar de cor aqui. Repita comigo. Osmose é passagem de água. Osmose é passagem de água. Osmose é passagem de água. E água é o quê? Solvente. Então, osmose é o transporte de água, de solvente. Vai lembrar de solvente. Lê-se água. Tudo bem? Da onde tem mais água para onde tem menos água. Só que se eu for pensar em moléculas, e tem muito mais água onde tem menos soluto. Então, aqui tem, né, menos água. E aqui tem mais... Não, minto. Aqui tem mais água e aqui tem menos água. Então, a água na osmose vai passar diferente. Então, na osmose é a passagem de água do menos concentrado para o mais concentrado. Antes eu tinha falado aqui, mais porque é mais moléculas de água. Então o soluto na difusão vai do mais para o menos. Na osmose, não. Na osmose é água na contramão. Isso é, do meio hipotônico para o meio hipertônico. Tudo bem? Então, osmose é passagem de água do meio hipotônico para o meio hipertônico.
difusão é passagem de soluto do meio hipertônico para o meio hipotônico. Eu pesquisando na internet, né, vi uma paródiazinha que fala assim: o soluto na difusão vai do mais para o menos. O soluto na difusão vai do mais para o menos. Nos mós e não. É água na contramão, contramão. O soluto na difusão vai do mais para o menos. O quê? O soluto na difusão vai do mais para o menos. Nos mós e não. É água na contramão, contramão, do menos para o mais. Tudo bem? Facinho de entender. Falando ainda sobre osmose, a gente também tem exercícios que trazem essa experiência. Como assim? Coloquei uma célula animal e uma célula vegetal em diferentes meios. Se eu coloquei ela num meio hipotônico, significa que o meio está menos concentrado e a célula está mais concentrada. Se eu coloquei a célula no meio isotônico, significa que está igual as concentrações. Se eu coloquei ela no meio hipertônico, significa que o meio está mais concentrado e a célula está menos concentrada. A mesma situação se repete na célula vegetal. Tudo bem? Lembra, a osmose é passagem de água do menos para o mais, do meio hipotônico para o meio hipertônico. Significa que aqui vai entrar ou vai sair água da célula? Vai entrar. Então, a água vai entrar. Vai entrar, mas vai entrar, mas vai entrar. A célula animal, ela não aguenta e bum, explode. A célula vegetal vai entrar água, vai entrar, também vai entrar, mas vai entrar. Tem o vacúolo para guardar e tem a parede para sustentar. A célula não morre, a célula não estoura. A gente fala que ela fica túrgida. Ela fica gordinha, tudo bem? Mas não morre, tudo bem? No meio isotônico, a mesma quantidade que entra, sai, fica normal. Vamos lá, no meio hipotônico. Então, aqui, a osmose é a passagem de água do menos para o mais. Então, aqui a água vai sair, mas vai sair, mas vai sair, mas vai sair, mas vai sair, que a célula vai ficar murchinha, murcha. E aqui o vacúolo da célula vai ficar todo enrugadinho. Então, a gente fala que a célula aqui está plasmolizada. Tudo bem? Isso tudo conceito de osmose. O que é osmose? Passagem de água do menos para o mais. O que é osmose? Passagem de água do menos para o mais. Vamos falar agora de transporte ativo. Ativo gasta energia. Então, vai gastar energia para acontecer. Um desses transportes é a bomba de sódio e potássio. Tudo bem? Para gastar energia, tem que ir da onde tem menos para onde tem mais. Então, vai do meio menos concentrado para o mais. Então, é a passagem de soluto, nesse caso de íons, da onde tem menos para onde tem mais. Se a gente olhar, olha o sódio, o Na, que são as bolinhas roxas, tudo bem? Então, eu tenho aqui 3 e aqui eu tenho várias. Então, dentro eu tenho menos, fora eu tenho mais. Então, ele vai para onde tem mais. Então, ele vai de dentro para fora. Então, aqui ele se liga a uma proteína de membrana e cai fora. Mas, para isso, eu tenho gasto de ATP, gasta energia. E o potássio, a mesma coisa. O potássio vai da onde tem menos para onde tem mais. Nesse caso, tem menos fora e mais dentro. Então, ele vai entrar. Vai entrar por quê? Por uma proteína de membrana. Só que para isso acontecer, gasta energia. Tudo bem?
E essa bomba tem que acontecer para quê? Para a gente movimentar os nossos músculos. E para a gente pensar, para passar a gente corrente elétrica nos nossos neurônios, que nós vamos ver em aulas um pouquinho para frente. Tudo bem? Então, a bomba de sódio e potássio é a passagem de sódio e de potássio, da onde tem menos para onde tem mais. Nesse caso, o sódio sai e o potássio entra. O sódio sai e o potássio entra. Tudo bem? Outro transporte ativo é a endocitose e a exocitose. Endo, para dentro. Então, vai entrar substâncias dentro da célula. Exo, para fora. Vai sair substâncias para fora da célula. Na endocitose tem a fagocitose. O que é? Vamos imaginar que aqui eu tenho um ser unicelular que vai projetar a membrana plasmática para pegar uma bactéria, se for um macrófago, para pegar um alimento, se for um protozoário. Então, aqui tem um alimento. Tudo bem? E o que acontece? Ele pega esse alimento e vai englobar esse alimento. Então, ele engloba o alimento. Então, o alimento fica aqui dentro. Tudo bem? Aí, esta vesícula é chamada de fagossomo, porque a gente está falando de fagostose. Fagostose são partículas sólidas. Então, a gente fala que é o comer da célula. Né? Não é o certo falar comer, mas por quê? Na pinocitose são substâncias líquidas. Essa projeção da membrana plasmática a gente pode chamar de pseudopodese. Então, ela projeta a membrana, engloba, e esse fagossomo vai se fundir com uma organela, que a gente vai ver para frente, que é o lisossomo. Esse lisossomo tem enzimas digestivas, faz a digestão da substância que foi englobada, e depois o que é bom é aproveitado, o que é ruim é botado para fora. Na pinocitose, o que vai acontecer? Ao invés de ocorrer projeção da membrana, vai ocorrer o quê? Invaginação da membrana plasmática. Então, aqui eu tenho projeção da membrana plasmática. Aqui eu tenho invaginação da membrana plasmática. E por que ela vai invaginar? Eu vou até mudar de cor aqui, porque a substância agora líquida, então a gente vai falar que é o beber da célula, a substância líquida vai escorregar aqui para frente, aqui para dentro da invaginação. E o que acontece? Vai englobar essa substância também. Então, aqui, a substância vai estar englobadinha. Olha que interessante. Mesma ideia, certo? Só que a gente não chama de fagossomo, a gente chama de pinossomo, porque está na pinocitose. No final das contas, é tudo a mesma coisa, só que eles dão nomes diferentes. O que, às vezes, torna para o aluno, biologia é uma coisa chata, porque tem muito nome. Porque eles mudam de nome o tempo todo, que poderia ter deixado o mesmo nome. Né? Então, fagostose, fagocita o quê? A coisa que vai ser destruída, tudo bem? Uma coisa sólida. Pinocitose também é uma englobação, englobamento, sei lá, só que a invaginação da membrana forma o pinossomo. Se funde com o lisossomo, acontece a digestão e o processo é o mesmo. O que é bom, guarda, e o que é ruim é excretado, cagado, botado para fora. E esse processo de botar para fora é chamado de exocitose, digamos que é a cagada da célula, certo? Exocitose. Então, depois que digeriu, o que é bom fica na célula e o que é ruim vai ser ejetado, botado para fora da célula. Tudo bem?
ejetando. Então, essa é a exocitose, botar para fora. Tudo bem? Isso forma uma vesícula secretora e bota tudo para fora. Certo? E é isso aí, pessoal. Se você gostou dessa aula, não esquece de se inscrever no canal, de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos que queiram estudar ou que estejam estudando, baixar o resumo, baixar os exercícios e bora estudar. Até a próxima aula! Tchau!